Voltando aqui, pessoal, para mais um bloco aqui desse tema chamado direitos políticos, tá? E assim, para me deixar bem tranquilo, que você está entendendo, que você realmente está aqui, né, evoluindo aqui nesse tema chamado direitos políticos, eu quero te fazer aqui umas perguntinhas, né? Umas perguntinhas. Vamos lá, bora ver se você vai acertar. Me deixa feliz, hein, gente? Me deixa feliz. Vamos supor que tem um governador que vai ser candidato a governador. Ele vai para o segundo mandato. Ele precisa deixar o cargo? Hã? Resposta: não precisa deixar o cargo de governador, né? O cargo de governador. Ele vai se candidatar para a reeleição no cargo, correto? Beleza? E agora, minha gente? Um governador vai se candidatar a presidente. É outro cargo. Precisa se desincompatibilizar do cargo de governador 6 meses antes da eleição. Entendi, Fábio. Agora temos um deputado federal. Lembrou que esse cara aqui, governador, ele é chefe do executivo. Aqui são parlamentares, né? Um deputado federal agora vai se candidatar para governador. Um deputado federal vai para governador. Precisa deixar o cargo de deputado federal? Não precisa deixar o cargo parlamentar. A mesma coisa é do senador. O senador que vai se candidatar a presidente da República não precisa deixar o cargo parlamentar. Nossa, Fábio, tô entendendo. Então, apenas chefes do executivo, quando vão ser candidatos para outro cargo, sem ser reeleição, é que precisam fazer a chamada desincompatibilização. É exatamente isso. Deu para entender, gente? Tranquilo aí, tudo tranquilo? Legal, né? Então, esse aí é um caso aqui que eu queria abrir com vocês, só para ficar bem tranquilo. Vamos aqui agora para mais um caso de inelegibilidade. Mais um caso de inelegibilidade. Porque esse caso aqui, se o governador ele não sair do cargo dele 6 meses antes da eleição, não só governador, né, gente? Chefes do executivo, tá? Chefes do executivo, presidente, governador, um prefeito, tá? Se ele não se desincompatibilizar, ele vai ficar inelegível. Então, o governador quer se candidatar a presidente da República, se ele não sair do cargo de governador 6 meses antes da eleição, ele vai ficar inelegível, tá? Foi isso que a gente acabou de estudar. Nós vamos ver aqui agora mais um caso de inelegibilidade, que é chamada de inelegibilidade reflexa. São inelegíveis no território da jurisdição, calma que eu vou já explicar isso aqui, do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, ou por adoção, do presidente da República, de governador, do Estado, do território, do Distrito Federal, do prefeito ou de quem haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito, salvo seja titular de mandato eletivo e candidato à eleição. Calma que eu vou explicar isso aqui, tá? Calma que eu vou explicar isso aqui. Eu vou explicar isso aqui com um desenhozinho, com mapinha, que para mim fica muito mais fácil, né? Para mim fica muito mais fácil. E aí é o seguinte, nós vamos pegar aqui, por exemplo, um prefeito, tá? Um prefeito. Parentes do prefeito, prefeito do município X, parentes do prefeito, de até o 2º grau de parentesco são inelegíveis
no município X. Mas quais cargos ele é inelegível no município X? Os parentes são inelegíveis, não podem vir para prefeito e não podem vir para vereador no município X. Então, parentes do prefeito, tá? São inelegíveis para o cargo de prefeito e vereador no município X. Deu para entender isso aqui? Deu para entender isso aqui? Aí a mesma regra vai se aplicar para governador de estado X, onde seus parentes de até o segundo grau, isso aqui é grau de parentesco, são inelegíveis no estado X, né? São inelegíveis para qualquer cargo de prefeitura do estado, qualquer cargo de vereador em algum município do estado, para governador, para deputado, para senador, para qualquer cargo do estado, dentro daquele estado X, tá? Os parentes são realmente inelegíveis. Então, quando uma pessoa ganha para governador de um estado, os parentes do governador dentro daquele estado não podem se candidatar para nenhum cargo eletivo naquele estado. Fábio, os parentes podem se candidatar num outro estado? No outro pode. Mas naquele estado onde eu tenho meu pai, minha mãe, governador, governadora, eu não vou poder me candidatar para nada. E aí temos o caso aqui de presidente da República. Deixa eu fazer aqui a nossa setinha aqui, né? Pronto, tá? Isso aqui para ficar bem legal, tá? Para ficar bem legal no teu material aí, no teu fichário. Temos agora o presidente da República. Presidente da República. Presidente da República. Parentes de até o segundo grau de parentesco, inelegíveis para qualquer cargo eletivo. Qualquer cargo eletivo no Brasil. Calma, que eu vou já dar um caso real. Vai ter uma exceção. Calma. Mas isso aqui é a regra. Isso que eu estou trazendo aqui para vocês é a regra, tá? Então, deixa eu anotar aqui a regra. Tudo isso aqui que eu estou trazendo aqui é a regra, beleza? Isso aqui é a regra. Vamos pegar aqui a regra. Isso aqui é a regra. Presta atenção aqui agora. A própria Constituição fala que é inelegível os parentes de chefes do Executivo que sejam dentro do território da jurisdição, né? Mas ela traz uma exceção, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Vamos pegar aqui um presidente da República, vamos pegar aqui uma pessoa, esse cara aqui ele é deputado federal. Vamos dar um exemplo aqui, esse cara aqui é deputado federal. Esse deputado federal, ele tem um filho, tá? Que já é deputado federal. Ele tem um outro filho que é deputado estadual. Deputado estadual. Ele tem um outro filho que é vereador. E ele tem um outro filho que não exerce cargo, exerce cargo eletivo. Não tem nenhum cargo eletivo. Muito bem. O pai aqui foi eleito
presidente da República. Então, o pai aqui foi eleito presidente da República. Presidente da República. Junto com ele, foi eleito esse outro filho aqui, foi reeleito deputado federal. Esse aqui, que era deputado estadual, foi eleito senador, junto com o pai. Esse aqui, que é vereador, ficou só sendo vereador, né? Continua lá como vereador. Continua vereador. Continua vereador. E esse aqui, nada. Muito bem. Isso aqui, vamos pegar aqui, é uma eleição. E foi eleito o pai, deputado federal, o irmão, ali o filho, o senador e tal. Vamos dizer que agora o pai, ele vai vir candidato de novo. Então, de novo, ele vai vir para candidato. Agora ele é presidente da República. E ele vai vir candidato de novo, tá? Ele vai vir de novo candidato à reeleição. Vamos dizer que o pai vai vir candidato à reeleição. Fábio, se aplicar a regra, que agora o pai é presidente da República, se aplicássemos a regra, o filho que é deputado federal não poderia ser candidato, o filho que é senador não poderia, o filho que é vereador não poderia. Mas como esses caras aqui são candidatos à reeleição, esse aqui pode vir candidato à reeleição, é uma exceção, só para deputado federal. Esse filho que tem o pai agora, presidente da República, ele só pode vir para a reeleição de deputado federal. Esse outro aqui só pode vir para a reeleição de senador. E esse agora, que é vereador, que tem o pai presidente da República, ele só pode vir para reeleição de senador. Então, esses caras aqui, eles podem vir para a reeleição, é uma exceção, porque eles já são detentores de mandato eletivo. O pai é presidente da República, mas eles são detentores de mandato eletivo, eles podem vir para a reeleição. Agora, esse outro filho aqui não pode se candidatar para nada. Esse aqui não pode se candidatar para nada. Não pode se candidatar para nada. Por quê? Porque o pai dele é presidente da República, ele não pode se candidatar a nada. Ele não tem nenhum mandato eletivo. Vamos dizer que o presidente aqui da República tem uma esposa. A esposa dele não tem nenhum mandato eletivo. Ela pode vir para candidato, enquanto o marido dela for presidente da República e candidato à reeleição, ela não pode vir. Então, assim, a regra, ela se aplica quando o parente não é detentor de cargo eletivo, tá? Se aplica a regra. Se o parente do chefe do executivo, já tem algum mandato, mesmo eu tendo um parente chefe do executivo, eu posso vir candidato para reeleição, só para reeleição. Só para reeleição. Deu para entender isso aqui, gente? Deu para entender? O nome disso aqui é chamado de inelegibilidade reflexa, onde nós temos a regra e temos a exceção. Agora eu tenho um caso aqui que é muito interessante, tá? Que é um caso aqui bem interessante, que eu queria trazer aqui para vocês, tá? Eu queria trazer aqui para vocês o seguinte caso. O caso é o seguinte. Vamos dizer que eu sou aqui, né? Eu sou aqui, tá aqui eu sou governador, tá? Eu vou colocar aqui, eu sou governadora, tem uma governadora aqui. O marido dela, o esposo, pode vir para algum mandato eletivo no estado? Não. Então eles são casados, né? Eles são casados. Então, durante esse cara aqui, ele não pode vir para nenhum mandato. Ele não pode vir para nenhum mandato. Então, ela é governadora. Está aqui o mandato de governadora. Ela é governadora. Tá aqui o mandato de governadora. Mas bem aqui no meio é a eleição de prefeito. Bem aqui, no meio do mandato de governador, é a eleição para prefeito. Aí o marido dela pega e fala: poxa, amor, eu queria vir para prefeito, amor. Queria vir para prefeito. Mas eu não posso, porque eu sou teu marido, né? Você é governadora, tal. Eu sou proibido. E, amor, e se a gente fingir uma separação? Vamos fazer aqui uma separação, vamos nos separar
E aí eu venho como candidato a prefeito, porque a gente vai estar separado, E aí, gente, isso estava aconteceu até no Rio de Janeiro, tá? Teve uma pessoa, um casal, que eles fingiram uma separação só para o marido vir para prefeito. Isso, e ele foi eleito. Depois que ele foi eleito, um dia depois, eles reataram o casamento. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele traz aqui a súmula vinculante número 18, despenca em prova de concurso. A dissolução de sociedade ou vínculo conjugal no curso do mandato não, olha aqui, ó, não afasta a inelegibilidade reflexa. Então, o fato deles se separarem, ele ainda vai continuar inelegível. Hoje, com a súmula vinculante, não pode mais fazer esse negócio de separação para querer se candidatar. Então, anota isso aqui, pelo amor de Deus. A dissolução de sociedade, de sociedade ou vínculo conjugal, né, casamento, tudinho, ou união estável, não afasta a inelegibilidade. Segundo o Supremo, entretanto, a dissolução causada pela morte de um dos cônjuges afasta a inelegibilidade. Como é que seria isso, Fábio? Vamos imaginar agora, então aqui nesse caso, separação, vamos colocar aqui a caveirinha, separação, divórcio, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade. Não afasta a inelegibilidade. Agora, vamos dizer que ela aqui é governadora. Ela é governadora. E ela tem um marido. Né? Tá aqui o seu esposo. Tá? Temos o mandato aqui dela de governadora, 4 anos. Ele quer vir para prefeito. Aqui é eleição para prefeito. Eleição para prefeito. Se ela morre, a morte dela, ele pode vir candidato. Separação não afasta a inelegibilidade. Aí você vai colocar a caveirinha aqui. Morte afasta a inelegibilidade. Nossa, Fábio, a inelegibilidade reflexa. Nossa, Fábio, que top, hein, gente? Top das galáxias aqui, hein? Top. Gostaram, gente? Gostaram? Deu para entender? Tá? Deu para entender? Então, isso aqui é a inelegibilidade reflexa. Temos agora o quarto caso de inelegibilidade. Vamos para o quarto caso. São casos onde pessoas, né, não podem ser candidatas ali, tem umas regras para a pessoa sair candidato. Tá? O quarto caso é a inelegibilidade dos militares. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Se contar com menos de 10 anos, deverá afastar-se da atividade. Afastar-se da atividade é aqui pedir exoneração, tem que pedir para sair. Então, se o militar tem menos de 10 anos, ele tem que pedir para sair das Forças Armadas, da Polícia Militar, se ele quiser ser candidato. Fábio, se ele tem menos de 10 anos e ele não pedir para sair, ele é inelegível. Agora, se o militar tem mais de 10 anos, ele pode se candidatar sem pedir exoneração. Ele será agregado pela autoridade superior, ele vai sair da tropa e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação, cuidado que eles trocam aqui diplomação no ato da posse, tá? Para a inatividade. Bora macetear isso aqui? Vamos macetear para ficar lando, né? Macetear isso aqui para ficar lindo e maravilhoso. Tá? Lindo e maravilhoso. Deixa eu ver aqui. Isso. Pronto.
Pronto, 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 pronto. Tá aqui a inelegibilidade. Vamos aqui abrir. Bom, vamos fazer aqui, ó. Vai fazer aqui, ó. Olha essa tabelinha aqui, ó. Militar com menos de 10 anos de serviço. Militar com mais de 10 anos de serviço. Menos de 10 anos de serviço, se ele tem menos de 10 anos, deverá afastar-se do cargo. Quando a Constituição fala afastar-se, é pedir exoneração, pedir para sair, não volta mais. Tá? Ele tem que sair do cargo. Tem que sair do cargo. Agora, se ele tem mais de 10 anos, tá? Se ele tem mais de 10 anos, poderá se candidatar durante a eleição, ele pode se candidatar, poderá se candidatar. Mas, durante a eleição, será agregado pela autoridade superior. Fábio, o que é isso? Ele vai sair da tropa, tá? Ele vai ficar na parte administrativa apenas, tal. Se eleito, passará automaticamente isso aqui que é importante, hein? Após a diplomação para inatividade. O que significa isso, Fábio? Ele vai ser, se ele for eleito, ele vai ser aposentado. Top essa tabela, hein? Bota para decorar essa tabela, hein, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mais uma tabelinha top aí pra gente, tá? Top aí pra gente. Tudo tranquilo? Deu para entender aí? Deu para entender? Tá? Então, esse aí é o quarto caso de inelegibilidade, tá? Temos agora, né, mais alguns pontozinhos aqui, tá? Temos aqui o quinto caso de inelegibilidade, que é o caso de lei complementar. Uma lei complementar, ela vai trazer outros casos de inelegibilidade. Outros casos de inelegibilidade. E uma dessas leis que nós temos aqui é a lei do ficha limpa, tá? É a lei do ficha limpa, não está aqui na Constituição, mas está, né, na legislação infraconstitucional. Então, vamos ver o que diz o parágrafo 9. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração. Então, outros casos vão trazer aí casos onde vai acontecer a inelegibilidade, como, por exemplo, a lei aqui do ficha limpa. Temos, por sua vez, agora o parágrafo 10 e o 11, que fala da impugnação de mandato. O mandato eletivo poderá ser impugnado, né, perante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação. Então, prazo de 15 dias para você impugnar, prazo de 15 dias, isso aqui cai pra caramba em prova, contados da diplomação, não é da eleição. Se vier na prova, contados da eleição, sempre cai isso aqui, vai estar errado, tá? E quem vai impugnar o mandato já tem que instruir todas as provas que tiver para impugnar o mandato de alguém que foi eleito, tá? Mas, gente, esses 15 dias e contados da diplomação, cara, muita gente erra porque muita gente coloca, as bancas trocam diplomação por posse.
A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, anota isso, tá? Em segredo, respondendo ao autor na forma da lei e, se temerária ou de manifestada má-fé, né? Se você entrar com uma ação de impugnação com má-fé, você vai responder perante a lei. Beleza, tranquilo isso aqui, decora essa tela aqui que é muito importante para a nossa prova. Ainda dentro dessa parte de direitos políticos, dentro aqui do artigo 14, temos o parágrafo 2º, serão realizadas concomitantemente as eleições municipais, as consultas populares sobre questões locais. Então, junto com as eleições de prefeito, podem ter eleições, né, questões locais, aprovadas pelas câmaras municipais encaminhadas à Justiça Eleitoral em até 90 dias, antes da data das eleições, observados os limites. Então, se vai ter alguma questão municipal, alguma coisa local, que tem que ser perguntado para a população daquele município, um plebiscito, um referendo, faz essa consulta junto com a eleição de prefeito e de vereador, tá? Para ter uma economia aí de gastos. Deu para entender? Tá? Então, se tiver que perguntar alguma coisa da questões locais, faz isso, essa eleição, esse questionamento junto com a eleição de prefeito e vereador. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares, nos termos do parágrafo 2º, ocorrerão durante as campanhas eleitorais sem a utilização de propaganda gratuita no rádio ou TV. Então, essas questões locais aqui, tá? Não vai ter utilização gratuita de rádio e TV. Cuidado que a banca troca esse sem e coloca o quê, gente? Coloca com essas votações de questões locais, plebiscito, referendo de questões locais, terão a utilização de propaganda gratuita do rádio e televisão, e aí tá errado, vai estar errado, é sem utilização. Beleza? Isso aqui é importante que você está tendo aqui a aula, talvez se você não tivesse assistindo essa aula aqui, seria uma pegadinha aí que você iria cair. Por sua vez, temos agora o artigo 15 da Constituição, tá? O artigo 15 fala da cassação, da perda e da suspensão dos direitos políticos. Cassação, tá? Perda e suspensão, nós vamos falar aqui rapidamente para você entender o que vem a ser cada um desses 3 pontos aqui, tá? Então nós temos aqui o que vem a ser cassação dos direitos políticos, cassação dos direitos políticos, o que vem a ser perda dos direitos políticos e o que vem a ser suspensão dos direitos políticos, tá? Suspensão dos direitos políticos. Cassação dos direitos políticos é a retirada de direitos políticos de uma pessoa sem motivos legais. É impedir a pessoa de votar, é impedir a pessoa de ser votado sem falar o porquê, sem estar dentro dos casos que a lei fala. Então você vai chegar com uma pessoa e vai falar, olha, você não pode ser candidato. Aí a pessoa, mas por quê? Porque a gente não quer. O sistema não quer. Então, assim, isso é cassação. Cassação no Brasil é proibido. Coloca aí, é proibido cassar os direitos políticos de uma pessoa. Perda é a retirada de direitos políticos com motivo legal, motivo que está dentro da lei, com a não possibilidade de retornar. Então, o cara que vai perder de retornar os direitos políticos é um caso que a lei vai falar, ó, quem entrar nesse caso aqui é caso de perda e a pessoa não volta nunca mais a ter direitos políticos. Ela não volta mais. E aí a suspensão é o seguinte, é a retirada de direitos políticos, com motivo legal, com a possibilidade de retornar.
tá? Então, na perda não há possibilidade, na suspensão há. Aí nós temos aqui o que fala aqui o artigo 15. É vedado, é proibida a cassação de direito político. Então, cassação não existe. Perda é o caso número 1 e todos os outros casos são casos de suspensão dos direitos políticos. Então, cancelamento da naturalização, a pessoa que tem a sua naturalização cancelada por sentença transitada e julgada, essa pessoa nunca mais ela vai ter os seus direitos políticos, ela vai perder os direitos políticos. Os outros casos, 2, 3, 4, 5, são casos que a pessoa vai, né, ter a suspensão do direito político. Incapacidade civil absoluta. O cara ficou doido. Mas ele pode um dia se curar da doidice? Pode. Condenação criminal transitada e julgada. Enquanto o cara está cumprindo a pena dele, ele está com os direitos políticos dele suspenso. Então, qualquer tipo de pena, qualquer pena de caráter criminal, por crime, enquanto o cara está cumprindo a pena dele, ele está com os direitos políticos dele suspenso. O cara foi condenado a pena de prisão, ele foi condenado a pena de multa, e quando ele está cumprindo essa pena, ele está com os direitos políticos dele suspenso. Quando ele cumprir a pena dele, ele pagar tudo que ele tem que pagar para a justiça penal, pelo crime que ele cometeu, ele vai poder votar e vai poder ser votado. Recusa a cumprir a obrigação imposta a todos, ou prestação alternativa, a gente já falou disso aqui, é o artigo 5º, inciso 8, é a chamada escusa de consciência, isso aqui está no teu caderno, escusa de consciência, e também vai ter os direitos políticos suspensos se a pessoa for condenada por improbidade administrativa. Top, né? E para finalizarmos, o artigo 16, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando a eleição que ocorra em até 1 ano da data da sua vigência. Então, isso aqui é o seguinte, tá? Isso aqui é o seguinte, 1 ano, né, da sua vigência. Vamos ter aqui, bem aqui, vamos ter uma eleição. Isso aqui é o ano de, vamos colocar aqui, 2050. Isso aqui é dezembro de 2050, aqui é janeiro de 2050, tá? Bem aqui vai ter eleição. Se bem aqui, durante o ano aqui, 2050, bem aqui foi aprovada uma lei eleitoral, essa lei ela não se aplica para essa eleição. Se uma lei se vai se aplicar para a próxima eleição, ela tem que ser publicada 1 ano antes, tá? Tem que ser 1 ano antes, decora isso, tá? Beleza, tranquilos. Minha gente, nossa, que aulas aqui, blocos aqui, a gente massacrou aqui essa parte de direitos políticos. Espero que você seja feliz, espero que você esteja animado, espero que teu caderno esteja cheio de dicas, de cabelinha, de orientação, tabelinhas. Bota para estudar esse tema aqui, que é um tema muito, muito, muito recorrente em provas de concursos públicos, tá bom? Meu, muito obrigado e eu vejo você no nosso próximo encontro. Tchau!